Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um resumo das literaturas que vocês viram desde o primeiro ano até o ano passado, né, dentro da literatura brasileira. Nós vamos ver, como a gente viu na aula passada, nós estudamos que a literatura, ela quer dizer a linguagem, a expressão de uma determinada época, de uma determinada cultura, né? Cada sociedade, cada período tem os seus textos escritos ou falados, né? E é isso que a gente estuda em literatura. Hoje nós vamos revisar a literatura para os períodos literários brasileiros, né? Começando aqui pela literatura de informação, né? Ou quinhentismo, que aconteceu ali pelos anos de 1500, né? Nessa época, pessoal, a gente não tinha propriamente uma literatura, né, considerada genuinamente brasileira. Aliás, a gente vai ter só realmente uma literatura nesses moldes com a cara do Brasil, já bem no século XX, né, com o modernismo. Mas, enfim, nessa época, nós tínhamos acabado de ser achados, né, e o que tinha de texto eram as cartas, né, de informação dos viajantes que vieram para cá, os colonizadores, né, e aí eles escreviam para a corte portuguesa informando sobre o que eles viam aqui. Então, basicamente, são textos descritivos, né, vão descrever a terra, agentes que por aqui os colonos encontraram, né, os colonizadores encontraram, e não tinham, eram textos que não tinham muitas preocupações literárias, né, esteticamente falando, né, eram textos mais com o objetivo de informar. E com valor histórico, né, documental. Os principais autores dessa literatura de formação são esses aqui, ó, Pero Vaz de Caminha, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Pero de Magalhães Gândavo e Gabriel Soares de Souza, né? O mais famoso aqui é o Pero Vaz, que é o autor da primeira carta, né? Contando aos portugueses sobre o Brasil. Dentro do quinhentismo também nós temos a literatura jesuítica, né? Que era escrita, né, foi escrita pelos padres que vieram nessas grandes navegações, né, com o objetivo de catequizar o povo que eles encontrassem no caminho. Lembrando que na Europa estava no boom da reforma protestante, né, e aí a igreja estava perdendo fiéis, a igreja católica, e então, ela decide fazer um projeto de resgatar, né, pessoas para a sua doutrina, né? E aí coincide com a época das grandes navegações e, né, os grandes navegadores aí encontrando o mundo novo, né, as Américas, e aí nessas naus vêm os padres jesuítas com essa intenção, né, de catequizar os povos que achassem, né? E aí são textos mais intelectualmente elaborados, né? Já que o clero, né, era uma parte da sociedade que tinha o conhecimento, né? Eram estudados, eram instruídos, então, intelectualmente falando, os textos dos jesuítas eram bem elaborados, né? São os primeiros textos realmente artísticos, assim, com cara mesmo de literatura, de texto literário, como a gente estudou na aula passada, né? E os temas são religiosos, né? Calcados na literatura religiosa medieval, né? Na época, na Europa. A temática era a catequese, a doutrinação do índio, questões de ordem moral e religiosa. Vinculada à Contra-Reforma, o projeto. A Contra-Reforma era justamente o projeto que ia contra a reforma protestante que estava em voga na Europa na época, né?
E aí, quem são os autores mais importantes dessa época, da literatura jesuítica? Nós temos o José de Anchieta, padre José de Anchieta, né, que vai fazer vários poemas, vai ser considerado o pai do teatro, porque o teatro, né, esse gênero textual, era o mais fácil, eles utilizavam muito para poder se comunicar com os índios, já que nenhum sabia da língua do outro, né, era uma forma mais fácil, a representação, né, encenar o que eles queriam dizer era muito mais fácil, então eles usavam muito dos textos teatrais, e o padre José de Anchieta foi considerado o pai do teatro aqui no Brasil, né, porque escrevia muitas peças teatrais para poder, com esse objetivo de doutrinar, de passar, né, a doutrina católica para os indígenas. E aí ele tem poesias também, poesias de cunho religioso, né, também escreveu a gramática, dicionário em tupi, né, a língua dos indígenas, e também escreveu muitos autos, que os autos são aqueles textos religiosos, né, da época medieval, que vocês estudaram também na aula passada, os textos dramáticos, né, que vocês conhecem muito bem, os autos de Gil Vicente, que vocês estudaram lá no primeiro ano, né, Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro lá em Portugal, né, e o José de Anchieta escrevia também muitos autos, que são peças, né, teatrais com cunho religioso, né, de caráter doutrinário, tem aqui. Temos também Padre Manuel da Nóbrega, né, com essas obras aqui, mas o mais importante mesmo desse primeiro período foi Padre José de Anchieta. Aí, gente, eu trouxe para vocês vocês vão ter acesso a essa apostila, certo? Esse material vai ficar disponível para vocês, então não se preocupem. Eu trouxe de cada literatura 2 textos para serem analisados, só que não vai dar tempo porque é muita coisa. Então depois vocês deem uma olhadinha nas características que a gente comentar aqui, né, do contexto histórico, das características literárias, né? Vocês procurem ver, né, analisar nesses textos que eu coloquei aqui para vocês, certo? Aqui nós temos uma partezinha da carta de Pero Vaz de Caminha, né? E aí vocês podem observar como é um texto realmente descritivo, né? Ele vai dizer assim: ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Então aqui ele descreve uma parte da carta em que ele descreve, né, o Pero Vaz descreve os índios, né? E aqui, o texto 2, tem um poema do padre José de Anchieta, né, Jesus na Manjedoura, que depois vocês podem ler também e ver a questão da temática religiosa presente, certo? Depois dessa literatura quientista, pessoal, na época dos 1600, né, e pouquinho, século XVII, nós temos o barroco, que é também chamado de seiscentismo, certo? E o barroco é um momento em que a sociedade está assim numa angústia, não sabe se segue a igreja, né, aos parâmetros da Idade Média, da Idade das Trevas, né, e que tudo tinha todas as respostas para tudo, todas as respostas eram Deus, né, e aí as pessoas tinham que meio que esse conforto. Quando vem, né, os primeiros cientistas com as suas descobertas do mundo novo e outras, né, descobertas científicas também, muito conhecimento, né, que é a fase que vem logo em seguida a Idade Média, né, que lá na Europa era o trovadorismo, né? Logo em seguida vem o classicismo, o humanismo e o classicismo, né?
E no humanismo, a gente tem o homem como centro de tudo. No trovadorismo, a gente tinha Deus como centro de tudo. E o barroco é a literatura que vem logo depois, o momento que vem logo depois da sociedade em que o homem está meio confuso, né? Ele perdeu todas aquelas respostas que ele tinha a partir da igreja, né? Viu que a igreja não era bem assim, não falava sempre a verdade, né? Não era tão detentora assim do conhecimento, ou o conhecimento era deturpado por ela ao seu bel favor, né? Para que pudesse se manter no poder. E aí o barroco vem conciliar os extremos, né? Renascentistas e medievais, né? Os medievais, lá da época do trovadorismo, em que, como eu disse para vocês, tinha Deus como centro de tudo, e os renascentistas, né? O humanismo, em que vai ter o homem como centro de tudo, certo? Aqui no Brasil, o barroco vai iniciar com o livro Prosopopeia, de Bento Teixeira, né? Sim, pessoal, a acepção, né, da palavra barroco quer dizer pedra irregular, né, que mostra muito como os sentimentos do homem, né, da humanidade, na verdade, estava naquele momento, né, bem conturbados, bem confusos, e os textos vão refletir isso. Então, vamos lá, o contexto histórico, dominação espanhola em Portugal, em 1580, a Contra-Reforma. Gente, a gente coloca... professora, por que tem 1580 aqui e o começo aqui no Brasil é 1601? Essas datas, gente, elas são só a nível didático, elas não se prendam a datas no estudo da literatura, certo? Aqui a gente está estudando essas datas, mas só para vocês se situarem, mas não eram bem demarcadas, né? Em Portugal, na Europa, começou antes, né? Aqui chegou depois, até porque a gente foi achado depois, né? E aí as literaturas acabavam acontecendo um período depois, certo? E elas vão acontecendo assim, concomitantemente, né? Não é termina uma, começa a outra, não. Tem aquele período de transição também, certo? Então aqui é só para vocês darem uma situada. Dominação espanhola em Portugal em 1580, a Contra-Reforma, que é a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, né? E aí todo aquele projeto, o Concílio de Trento, depois vocês vão estudar isso, ou já estudaram história, né? Catequizar os novos povos do novo mundo, né? E aqui no Brasil, a economia girava em torno do ciclo da cana-de-açúcar. Por enquanto, né, os colonizadores ainda não tinham desbravado muitas regiões centrais, né, interioranas do Brasil. Ainda estavam ali com as capitanias hereditárias ali pelo litoral, né, pelos litorais aí, os nossos litorais, e o produto que era mais consumido, era mais visado, era a cana-de-açúcar, certo? As características, né, a arte da Contra-Reforma, conflito entre corpo e alma. Então, os textos eles vão ter essa característica do conflito, certo? Da oposição, da dualidade. A passagem do tempo, vão falar muito também os textos. O efêmero da matéria, quer dizer, o corpo, ele se esvai em um segundo, né? Exaltação da eternidade, dos valores divinos, ainda tem também. Como vocês viram ali no começo, tem tanto a exaltação dos valores medievais, lá do trovadorismo, como também dos valores renascentistas. Por isso é meio nessa dualidade, essa oposição, às vezes meio paradoxais, né? A linguagem é confusa, rebuscada, cheia de ornamentos formais, ou seja, cheia de adjetivações, né, ilógicos também, cheio de inversões sintáticas, né, nas frases, nos poemas, e uso de muitas figuras de linguagem, né, depois a gente vai até retomar, revisar as figuras de linguagem que vocês viram, porque elas são muito importantes para a gente analisar os textos literários e vocês saberem do que a gente está falando quando a gente citar uma figura de linguagem. Continuando,
O estilo. Aqui no barroco, pessoal, nós tínhamos dois estilos bem marcados, né? Três, mas esses dois primeiros aqui eram mais utilizados. Na verdade, esse terceiro é uma mistura, né? Dos dois, vamos dizer assim. O cultismo, né, que era pregado por aqueles autores que cultuavam a forma dos textos. Então, eram autores que iam se preocupar mais com o jogo de palavras, com usar muitas figuras de linguagens, muitas adjetivações, né? Era o estilo ornamental, né? A estrutura gramatical, brincava com a estrutura gramatical no sentido de fazer inversões, né? Deixar um texto assim bem complexo, bem, vamos dizer assim, truncado, né? As ideias não fluem muito bem, porque o importante era a forma do poema, né? Dos textos. Esses eram a perspectiva defendida pelos cultistas, né? E nós tínhamos também os conceptistas, que eram aqueles autores que, em vez da forma, eles priorizavam mais o conteúdo, o jogo de ideias, o raciocínio lógico, a argumentação, né? E aí os conflitos, né, de ideias, né, os temas também vão girar em torno do profano e do divino, do sagrado, né? Deus e o diabo, o céu e o inferno, corpo e alma, homem e Deus, né? Amor e ódio e muitas outras oposições. O fusionismo vai ser a tentativa de fundir numa unidade ideias opostas. Então, por exemplo, a questão tanto do Renascimento quanto da literatura medieval, né? Isso é fusionismo, é você ter duas ideias opostas no mesmo texto, né? E era uma característica bem presente no estilo dos autores do Barroco, certo? E aí, quem eram esses autores? Nós temos o Gregório de Matos, vulgo Boca do Inferno, né? Vale, meu Deus, professor, por que ele era chamado assim? O Gregório de Matos era, assim, um crítico ferrenho, né? Tanto da igreja, e olha que ele quase se tornou padre, né? Mas ele não queria nem saber, criticava mesmo a hipocrisia do clero, né? E da nobreza também da época, então, dos governantes das capitanias, né? Ele lá na Bahia, né, onde ele morava, ele criticava muito o governante de lá. Ele não deixou nenhuma obra publicada, né, mas ele tinha vários poemas que giravam em torno de poemas sacros, né, sagrados, né, e que estava sempre mostrando o homem arrependido diante de Deus, né, era essa temática constante nas poesias sagradas dele. Na poesia lírica, né, aquela poesia mais sentimental, mais cheia de expressividade, de poeticidade, né, ele, olha aí, a oposição, né, enquanto no poema sacro ele ia falar de religiosidade, de Deus, no poema lírico a tônica dele era o erotismo, né? A mulher mostrada por uma perspectiva erótica, sensual, né? Alguns textos dele, inclusive, chegam a ser pornográficos, com palavras de baixo calão, chulas, né? Para vocês verem aí a dimensão das dualidades, das oposições do barroco, né? Eram textos realmente muito diferentes de um mesmo autor. Né? Às vezes você pensava até que é esse autor que está escrevendo isso, porque era assim, de uma ponta a outra, nos extremos, né? E a poesia satírica dele também era muito importante. Ele ironizava, né? Criticava ferrenhamente os aspectos da vida, né? A mais importante, deixa eu tirar aqui esse Mzinho, a mais importante das poesias era a poesia satírica, né? Porque ele faz um retrato crítico da Bahia dessa época, né? De 1600 e pouquinho, ok? E aí ele atacava tanto as pessoas, as autoridades, seja do clero, seja da nobreza, né? Das autoridades políticas da época, certo? E assimilava a fala popular.
Nós temos também outro representante dessa época, outro padre, que era o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, ele era especialista no conceptismo, gente. Ainda hoje, tem gente que trabalha com a questão da argumentação, que usa os textos, estuda os textos do padre Antônio Vieira, que ele é capaz de convencer você a comprar uma casa pegando fogo. Esse era o padre Antônio Vieira. Então, ele tem várias obras, mas o mais conhecido deles, né, o que ele era perito, era a questão dos sermões. Lógico, ele era padre, então o sermão era o texto, o gênero textual que ele mais utilizava. E era nesses sermões que ele colocava todo o seu poder de argumentação. Para quê? Para tentar persuadir a população, a sociedade da época não só a questão de ir para a doutrina cristã, né, católica, como também sobre as questões sociais. Era um autor, né, que era preocupado com essas questões. Bem, nós temos alguns sermões muito conhecidos dele, aqui, ó, de renomes. Esse sermão da Sexagésima é um, certo? E esses outros também. Aí as características, os temas são políticos, sociais, né, sermão crítico, moderno e engajado. Nós podemos dizer que a literatura do padre Antônio Vieira não era só aquela literatura da catequese, como era lá do José Anchieta, né, mas era uma literatura engajada, que se preocupava com os problemas sociais. A linguagem é conceptista, como eu disse para vocês, defensor dos índios e crítico da escravidão, né, ele não concordava, e era contrário à Inquisição. O que é meio paradoxal para quem era da Igreja Católica na época, né, que queimavam livros, queimavam pessoas, né, mas enfim, para vocês verem a questão dos extremos, né. E que a gente também tinha as exceções, como em toda época, né, em toda literatura, em tudo na vida. Aí nós temos o Bento Teixeira também, que vai ser apenas o iniciador aí vai marcar como o começo do Barroco, né, com o seu livro Prosopopeia, que é um poema épico, lembrando o que é épico, né, é um poema narrativo, né, que geralmente vai contar feitos heróicos, e aí ele é baseado em Os Lusíadas do Camões, autor português, né, muito importante. E aí eu trouxe da época do Barroco para vocês analisarem depois, lerem e analisar, né, essas características que nós acabamos de falar, Buscando a Cristo, que é um poema do Gregório de Matos com teor religioso, né, sempre, ó, se vocês observarem aqui, só bem rapidinho, tem palavras, né, com sentido oposto, né, que a gente chama da figura de linguagem antítese, né, por exemplo, aqui nós temos braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Então, nós temos aqui, ó, abertos, cravados, né, aqui, divinos olhos eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. Nós temos despertos, fechados, abertos, fechados, perdoar, condenar, né? Então, vejam como os textos, eles têm essa figura bem marcante, figura de linguagem, que é a antítese, né? A oposição entre termos, entre expressões. Certo? E aqui nós trazemos também um trechozinho do Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, né? Depois vocês deem uma olhada como era a argumentação, né? O raciocínio lógico desse escritor. Depois do Barroco, nós temos o Arcadismo, que também era chamado de Neoclassicismo, certo? Aqui, como está aqui do ladinho, ó, Neoclassicismo, porque o Arcadismo não deixa de ser uma volta ao clássico, né? A literatura clássica, por isso que é chamado de Neoclassicismo, um novo classicismo, certo? Também é chamado de setecentismo, porque aconteceu ali na época de 1700 e alguma coisa, século XVIII, né? Aqui no Brasil vai ter início com obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, né? Deixa eu separar aqui o da Costa, em 1768.
Ó, veja que não é exatamente no início de 1700, no início do século XVIII, não, né? Vai acontecer ali já para depois de meados do século XVIII já, né? Contexto histórico. Intenso progresso científico, né? Aqui começa, aqui no Brasil, né? Mas na Europa já há muito, né? Com o Renascimento, né? O classicismo, vão surgir, né? Com o Iluminismo, né? Vários conhecimentos novos, né? O progresso científico se dá muito nessa época, até com as grandes navegações, né? Então, há um intenso progresso científico, o iluminismo, né, vai ser basilar aí nos textos da época, né, o racionalismo burguês, enciclopedismo, né, começam a documentar o conhecimento, né, a escrever sobre esses conhecimentos que eram adquiridos aí pelos cientistas da época, filósofos, enfim, e um movimento que vai ser bem marcante dessa época vai ser a Inconfidência Mineira, né, que foi o nosso a primeira tentativa de se libertar, né, de Portugal, do domínio português, né, isso já influenciado por várias outras revoluções e a independência movimentos de independência que tiveram, né, como lá nos Estados Unidos, a própria Revolução Francesa, no finalzinho aqui do século XVIII, 1789, por aí, né, e tudo isso ressoava no mundo inteiro e acabava influenciando os escritores, os artistas, os políticos, né, as pessoas envolvidas, né, no meio político da época, né, e aí nós tivemos a Inconfidência Mineira, aqui no Brasil, que foi essa tentativa. Os temas do arcadismo, sim, o termo arcadismo vem de onde, né, gente? Vem da palavra Arcádia, que era um lugar lendário que existia na Grécia, né, antiga, em que era um lugar assim muito verde, cheio de muita natureza, né, pássaros cantando, campo, rio, né, o barulho da cachoeira, onde os poetas, os escritores, eles iam para se inspirar, para escreverem, né, lá tinha contato com os deuses, as deusas, as ninfas, enfim, era um lugar lendário, né. E aí, quais são os temas do arcadismo, né? Nós temos o bucolismo, que é justamente essa ideia de você se voltar para as coisas da natureza, do campo, né? O homem estava cansado daquele rebuliço todo do barroco, que o barroco fez na cabeça, daquele desequilíbrio todo, e ele buscava paz, tranquilidade. Então ele se volta, né, sai dos grandes centros urbanos, né, e se volta para o campo, para a vida mais simples, né, para a vida bucólica, certo? O pastoralismo também vai ser um dos temas presentes, né? A vida dos pastores, pastoras, né? Os criadores de bichos, né? Ali no campo, né? No meio rural. A imitação da natureza, segundo os modelos clássicos pagãos, né? Então vão ter muitas menções à literatura, à arte clássica, né? À arte greco-romana, né? Aos deuses, deusas do Olimpo, enfim. O amor, ele é racionalizado, equilibrado, não era mais aquela doidice lá do barroco e nem lá do trovadorismo na Europa, né? E nem aquele amor, vamos dizer, o amor divino, né? Aqui não. Aqui é mais o amor carnal mesmo. Já se sobressai aqui. No barroco nós tínhamos os dois, tanto o amor divino quanto o amor carnal. Aqui o que interessa no arcadismo é os prazeres da vida, os prazeres que a vida pode oferecer, né? A vida mundana mesmo, certo? Eles eram muito adeptos do carpe diem, né? Que é o aproveitar o hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eles não tinham mais aquela crença que vou ter um paraíso me esperando depois da morte, não tinha mais essa valoração, então eles se apegavam ao máximo
a aproveitar a vida, né? Então, o amor é racionalizado, equilibrado. O sentimento nativista aparece em vários autores no Brasil, né, de valorizar o que nós temos como elementos nacionais, né, que começa a aparecer, mas vai ser mais forte no romantismo, que é o próximo período literário que nós vamos ver. A presença da mitologia pagã, que eu também já falei para vocês. Aí o estilo, imitações dos clássicos, linguagem simples e direta, não tem mais aquele rebuscamento todo do barroco. A ausência de subjetivismo exagerado, tinha claro, o subjetivismo, mas não era como na época, com aquele exagero todo do barroco, né? Eles eram adeptos também dos pseudônimos, né? Dos nomes falsos, porque até como uma forma de criticar quando eram textos muito satíricos, né, em que eles poderiam ser presos, né, por criticar um governante da época, né, eles acabavam usando os pseudônimos, os nomes falsos, para não serem encontrados, vamos dizer assim. Ninguém saber quem foi que escreveu aquela crítica, né. Presença dos modelos clássicos épicos, éclogas, liras e odes, que são tipos de poesias, né, e aí claro, se há um neoclassicismo, né, vão beber novamente das fontes clássicas, né, então nada mais justo que eles vão escrever de acordo com o que os clássicos escreviam, né. Oposição ao barroco. Vejam que está bem diferente mesmo do estilo do barroco. E os autores, nós temos Cláudio Manuel da Costa, né, cujo pseudônimo era Gloucester Saturnio, os nomes eram que era assim, uma coisa, né? Não sei de onde eles tiravam esses nomes, mas enfim. Aliás, até sei, era do pastoralismo, como tem aqui em cima, né? Eram dos pastores, das pessoas de vida humilde e simples da época, né? Aí o Cláudio Manuel da Costa, ele vai iniciar a escola Arcade, né? Com o seu Obras Poéticas, né? Que são textos líricos, né, em 1768. Também escreveu Vila Rica, que é um pequeno poema épico sem valor muito estético, né, mais documental mesmo. E nós temos Tomás Antônio Gonzaga, que tinha o pseudônimo de Disseu, né, foi o melhor dos nossos Árcades, né, segundo alguns autores, claro. Apresenta traços pré-românticos. E aí os textos mais conhecidos dele, né, que é Marília de Disseu, né, Marília era uma personagem que era uma camponesa, né, e ela está sempre presente nos textos, nos poemas do Tomás Antônio Gonzaga, né. Assim, sempre se refere a uma Marília, que é essa personagem constante na obra dele. E tem também as cartas chilenas, que também é outro texto espetacular dele, em que ele vai fazer, ele é ambientado no Chile, mas é tudo uma arrumação aí do Tomás Antônio Gonzaga para criticar ferrenhamente o governante da época, né, ali da capitania lá de Minas Gerais, né, aqui nessa época do arcadismo, né, o centro, aqui já haviam desbravado, né, a região central, mais para dentro do Brasil, né, e encontrado ouro, né, então a economia que estava girando nessa época aqui era ali em torno de Minas Gerais, né, a corrida do ouro, né, atrás de ouro, das riquezas. E esse pessoal todo fazia e acontecia lá em Minas Gerais, né? Por isso teve também a Inconfidência Mineira, né? Era como se fosse hoje em dia o eixo Rio-São Paulo, era Minas Gerais nessa época, né? Tudo era voltado para essa região. Economia, tudo. Nós também tivemos Basílio da Gama e Frei de Santa Rita Durão, né? Esses autores aqui, né, pessoal, eles escreveram Uruguai, Basílio da Gama, né, que é um texto épico que narra as lutas entre os índios de 7 povos de missões do Uruguai contra o exército espanhol e português. Aqui é Uruguai mesmo com A, viu, gente? Era um território ali entre
Brasil e Uruguai, né, que tinha uma briga, não sabia se ele era do lado da Espanha, não sabia se ele era do lado de Portugal, e ainda tinha os índios, né, que eram os verdadeiros, de fato, os donos daquela terra, né, antes dos colonizadores chegarem. Então tinha essa briga entre os índios, os espanhóis e os portugueses, né, e essa é o que essa história vai contar. Já o Frei de Santa Rita Durão tem o livro Caramuru, já foi até adaptado, né, para cinema, e vai contar a história do descobrimento e da conquista da Bahia por Diogo Álvares Correia, né, que foi um português que naufragou nessa região. E é um poema que exalta a paisagem brasileira, os recursos naturais, as tradições e os costumes dos índios. Por isso que esses autores eles vão ter uns traços bem fortes, já prenunciando a próxima literatura, que é a literatura romântica, o romantismo, né? E aí os poemas, os textos que a gente traz para vocês analisarem do arcadismo é esse soneto do Cláudio Manuel da Costa, né? E um trechinho de cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, mas esse aqui eu vou ter que ler, gente, porque é maravilhoso. Ele diz assim, ó, aquele Doroteu é a pessoa com quem ele está falando, né, contando as coisas, os mandos e desmandos do governante lá do Chile, né, por isso que são cartas chilenas, mas na verdade ele está falando do governante lá de Minas Gerais. Aquele Doroteu que não é santo, mas quer fingir-se santo aos outros homens, pratica muito mais do que pratica quem segue os sãos caminhos da verdade. Deixa eu digitar aqui. Mal se põe nas igrejas de joelho, abre os braços em cruz, a terra beija, entorta o seu pescoço, fecha os olhos, faz que chora, suspira, fere o peito e executa outras muitas macaquices, estando em parte onde o mundo as veja. Assim, o nosso chefe, que procura mostrar-se compassivo, não descansa com estas poucas obras, passa a dar-vos da sua compaixão maiores provas. Então, veja que ele critica mesmo aí o governante, que diz que ele vai para a igreja para ficar se mostrando, né? Chega lá, faz um teatro de que é uma pessoa crente, né? Temente a Deus, mas na verdade manda e desmanda, faz o que não presta, né? Totalmente corrupto. Nada que a gente não veja hoje em dia, né? Para vocês verem que já vem de longe, né? Certo? E, gente, espero que vocês tenham aprendido muito na aula de hoje. Corram lá, façam a atividade sobre esse assunto. Qualquer dúvida, perguntem, certo? No WhatsApp. E nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!